Conferindo pra você, 18h08 no Timaço da Vale FM, o Vale Esportes já começou. Vale Esportes é futebol de primeira. As farmácias Fernandes e farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10.000 em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Dá pra ver na cidade, em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce e avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com Jaju no Jua Forró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções, o seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A, o cliente está satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite.
noite pra você ligado no Timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes. Lembrando o nosso canal do YouTube com as imagens aqui dos nossos estúdios. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje é quarta-feira, JF. Hoje é dia daquela pizza deliciosa e tem a promoção do refri grátis. Boa noite, João Filho. É por isso que o Fabiano veio, que hoje ele paga tudo. Boa noite pra você, Marco Valério. Um abraço pra você que nos... O Fabiano Rodrigues aqui? Meu amigo, é pizza pra todo mundo daqui a pouco. Um abraço pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Aqui estamos, noite de quarta-feira, com muita informação do nosso futebol. É isso. Lembrando que o Delton Sá tá voltando do Rio de Janeiro aqui pro Ceará. E amanhã vai estar dentro do nosso Vale Esportes também na apresentação do programa. E o nosso canal no YouTube tem oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Para pedir a sua é muito fácil, 98842-9514. E a gente já vai começar o programa com a atualização das últimas do Verdão do Cariri. Pode ser, JF? Sim, a gente fala com a Luísio Vilar, que hoje veio com a camisa bonita da cor verde, né, rapaz? Ele combina, não é? Ele combina com verde, ele combina. Ele é branquinho, pra quem não conhece o Aloysio pessoalmente, ele é branquinho, aí com verde fica legal, verde e branco, né? É, rapaz, combinou demais. Por isso que eu evito vir com essa camisa, viu, JF? Tudo bem, Aloysio? Boa noite. Tudo bem com você também, JF? Boa noite pra você, boa noite pro Marco Valério, pra você ouvinte que sintoniza a Vale FM. Pois é, vamos falar do Icasa, quarta-feira, muitas atualizações da equipe do Icasa, inclusive o novo fornecedor de material esportivo foi divulgado na noite de ontem, além, claro, das contratações que estão sendo anunciadas ao longo dos dias, e por isso a gente convidou para participar do Vale Esportes de hoje o diretor executivo de futebol do Verdão, Fabiano Rodrigues, mas aqui ao lado dele também o Thalisson Bezerra, supervisor da equipe icasiana acompanhando. Mas Fabiano, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Vale Esportes. Obrigado, sempre bom recebê-lo, viu? Boa noite, eu só vim hoje porque você me convidou ontem e eu sabia que o Val fecha na terça-feira. Por isso que eu vim hoje, porque aí ele pode mandar a pizza, né? É verdade. Concordo plenamente. Tá vendo como esse Fabiano não nega fogo? Fabiano? Às vezes eu sou inteligente. É o besta, hein, JF? Fabiano? Ele ia desperdiçar essa. Mas, Fabiano, eu quero começar com essa polêmica do Guto, porque não se falou em outra coisa nas redes sociais, anunciar essa contratação do volante de 36 anos, que teve algumas passagens pelo Icasa, e o torcedor ficou na bronca principalmente por conta daquela situação de 2013, aquele jogo do chapéu, que valia acesso pro Icasa. Como é que você enxerga todos esses comentários, né? Essa onda aí de rejeição por parte da torcida do Icasa com relação a esse jogador? Olha, Luiz, eu acho que assim, eu prezo muito pelo lado humano, né? Porque eu entendo o lado passional do torcedor, acho extremamente legítimo. Todos nós que militamos no futebol, seja lá qual for a função, seja vocês na imprensa, está no futebol porque um dia torceu por algum clube, então a paixão está envolvida. Mas eu acho que o lado humanitário tem que ser sempre muito levado em conta. Tanto que a primeira reação que eu tive foi entrar em contato com o Guto para passar tranquilidade para ele. É uma contratação que a gente não faria em condições normais, né? A gente é uma contratação que veio como sugestão da diretoria, mas o Guto é um jogador que eu conheço, o Guto é um jogador que já trabalhou com o Leandro Campos, então não havia tanta dificuldade assim para trazer o Guto. É uma situação que a gente acabou aceitando, apenas ajustando ali uns detalhes, e acho que um jogador que vai nos ajudar dentro e principalmente pela sua experiência e pela sua rodagem fora de campo. Eu entendo, inclusive, a reação do torcedor, até meio que já esperava, mas acho que é como eu falei com o próprio Guto, que sirva de combustível para que ele mostre dentro de campo, que nos ajude e que reverta essa situação. Quando acontece esse tipo de rejeição no clube, ao atleta não resta outra coisa senão mostrar em campo que ele tem condição de nos ajudar. Concordo. Boa noite para você, Fabiano, Aloysio, amigos do Vale Esportes. O Guto até eu me surpreendi, o Delton Sá também estava lá no Rio ontem e comentou aqui no programa, surpreendeu a todos nós nessa forma dessa, entre aspas, rejeição de parte da torcida com o Guto. Acho que é um jogador raçudo, entendo que o Guto tem identificação com a camisa do Icasa, com a história do Icasa, apesar de ter passado em vários clubes do futebol cearense, mas eu pergunto, qual jogador daqui
do nosso Ceará não passou em quase todos os times do futebol cearense, uma vez que ele tem uma trajetória de tantos anos de carreira. Então, eu até discordo de parte da torcida. Claro, vou esperar para ver, mas acho que ele tem toda a condição de contribuir, sabendo, levando em conta a idade do Guto, mas é um jogador que pode contribuir muito com a sua experiência, pode ajudar o grupo como um todo. Vamos esperar e tô na torcida, viu, Aloysio, para que o Guto possa fazer um grande trabalho no Icasa. Esquecer essa questão pessoal, né? Porque o jogador tá aqui pra trabalhar, é um profissional, enfim. Mas, Fabiano, eu entro em contato contigo quase todo dia, né? Infelizmente. Perturbando, né? Aí, enchendo o saco. Mas é justamente para saber como é que andam as contratações. E você tem destacado que tem tido algumas dificuldades porque o Icasa tem sido ousado ao fazer propostas, tá saindo da caixinha, tá furando a bolha. Como é que tem sido para você, inclusive, essas negativas que você tem recebido? É mais normal do que, assim, eu já esperava essas negativas, essa dificuldade, porque eu acho assim, eu até falei aqui na outra vez que eu estive aqui, eu só acredito em resultados diferentes se nós tivermos atitudes diferentes. Não dá pra gente ter a mesma forma de contratar sempre e pensar em fazer diferente dentro do campo. Era difícil isso acontecer. Então, dessa vez eu tô fazendo de uma maneira que eu mais queria fazer há mais tempo e meio que era podado ali, né, de acordo com algumas restrições impostas pela direção. Dessa vez não, dessa vez o orçamento não aumentou, mas a gente resolveu fazer um pouco diferente, apostar um pouco mais no que seria uma espinha dorsal de um 11, né? E se não tiver condição de trazer um elenco forte, como foi a Série B desse ano, onde o elenco era uniforme, que a gente possa apostar num 11 melhor e de repente, como é um campeonato curto, são 10, 11 ou no máximo 13 jogos, a gente possa, quem sabe, não precisar tanto de um banco de reservas. E aí, por conta disso, a gente passou a ter, com o mesmo orçamento, uma ousadia melhor. Então a gente foi atrás de jogadores que ou tem identificação com o Icasa, no caso do Janeudo, por exemplo, que é da base do clube, que é um jogador tecnicamente que nos ajudaria bastante e fora do campo também, pela liderança, pela característica que tem. Mas a gente, infelizmente, esbarra no calendário, né? O jogador prefere jogar ou uma primeira divisão ou ter um calendário cheio, como foi o caso do Janeudo. Não foi anunciado pelo clube que ele vai, então não posso falar ainda, mas ele vai para um clube ganhando um pouquinho menos do que eu ofereci. Olha aí. O William Anissete, que está no Iguatu, é outro exemplo. Esse até um pouquinho mais do que eu ofereci. Eu ofereci um pouco. Vai pelo calendário. Vai pelo calendário pro Iguatu. Então, assim, se você for somar, aqui são 4 meses. Por mais que eu ofereça um valor interessante, lá são 10. E aí a conta é maior. Ah, mas ele pode até pegar os 4 meses aqui e depois se empregar. Mas quem garante que ele vai conseguir se empregar, né? Então, às vezes, o pai de família pensa muito nisso, nossa segurança anterior. A gente tentou vários jogadores que o torcedor conhece, que eu tenho certeza que iam gostar. O Siloé é um deles. Enfim, a gente tentou vários nomes e continua esbarrando nesse e outros nomes que o torcedor talvez não conheça, mas que a gente tinha muita expectativa e também não deu certo. Mas eu estou muito satisfeito com o que está se montando em termos de time titular. Primeiro porque, assim, eu e o Leandro estabelecemos o seguinte critério. Professor, vamos trazer jogador que já trabalhou com a gente, que a gente conheça, que a gente acompanhe a carreira de perto. Porque toda contratação é um risco. Toda contratação é um risco. Toda formatação de um elenco, ela vai ter uma porcentagem ali de erro. Só que dessa forma a gente acredita que vai ter uma porcentagem menor do que o normal. E aí, se a gente tiver essa porcentagem menor, automaticamente vamos ter um time com mais qualidade dentro do campo. Então o critério é esse. Nenhum jogador que está vindo pro Icasa é um desconhecido pra gente. A maioria, eu acho, não fiz essa contagem, mas a maioria foi indicada pelo Leandro Campos. Os goleiros foram dada a missão ao Walter Bahia, que fechou os 3 goleiros também. E enfim, a gente está também conversando. O próprio Janderson Bessa, o nosso preparador físico, é muito experiente, trabalhou em grandes clubes e também conhece muitos jogadores. Enfim, a gente tentou unir a comissão técnica na formatação para tentar evitar erros. Repito, a gente entende que eles vão acontecer.
A gente espera minimizá-los para que a gente possa ter uma performance melhor nessa Série B. Ô Fabiano, o Icasa ele joga a Série B do Cearense não para participar, mas para subir, né? É um time que, digamos, tem a obrigação de subir para a primeira divisão, que é o lugar de um time do tamanho do Icasa. Agora a gente sabe que na primeira fase passam 6 para a segunda, que aí sim onde tudo se resolve. Você está montando um elenco forte, principalmente um elenco nos titulares, como você falou agora há pouco. Agora, o Icasa vai guardar alguma bala para utilizar, para reforçar para essa fase final? Vocês também planejam isso? Sim, hoje eu até conversei com o presidente sobre isso, né? Sobre saber se a gente já tinha mais ou menos... eu pedi um pouco mais de orçamento, né? Eu pedi 50% mais do que era me dado nas outras competições, porque eu entendo essa necessidade de subir. É mais ou menos como o Afogados fez agora no Pernambucano. O Afogados fez um time espetacular, claro, barato, porque a época favorecia, né? Se o Afogados tivesse aquele mesmo elenco agora pro estadual, era no mínimo 3 vezes mais. Mas o cara tá em casa, é um cara de 8 mil, de 10 mil, ganha 2, 3 pra não estar em casa. Né? No estadual isso não acontece, mas o Afogados fez um time muito forte. O Pedro Manta fez um time espetacular no Afogados e ganhou o Pernambucano com certa folga. Eu não acredito que nós vamos ter esse mesmo caminho. Primeiro porque a Série B ela é bem mais difícil, o investimento é mais próximo um do outro, e tem o mata-mata também, que no Pernambucano não tinha, e aqui no Cearense vai ter o mata-mata, que não me agrada em nada. Mas a tendência é essa, a gente tem um time forte, porque um time forte aumenta as nossas chances. Então a gente já tem bons jogadores, eu acho que a gente tem jogadores de um nível muito alto. Inclusive o Delton falava essa semana aqui sobre a preocupação dele com a média de idade. A média de idade nossa está em 26,7. Então assim, ela está controlada. Tem jogadores experientes, mas tem jogadores também muito jovens. Um critério que a gente estabeleceu e está conseguindo cumprir são jogadores que estão acostumados com grandes jogos. E talvez o time titular tenha uma idade, uma média maior, até pela necessidade de ser um time cascudo, né? Exatamente. Experiente, né, Fabio? A gente sentiu isso no jogo do Horizonte. Infelizmente, alguns jovens jogadores não sentiram o tamanho do jogo. A perna tremeu, né? Quando viu aquele estádio lotado. O que é normal. Então, assim, eu tenho colocado expectativa em alguns jogadores que nem são tão experientes ou tão assim, passaram dos 30, por exemplo, o Rodney é um jogador que vive uma fase muito boa, que vem do ano passado ter subido o Democrata de Sete Lagoas lá no Mineiro. Eu não lembro se foi com você que eu fui para Icasa e América Mineiro 2010, que foi lá em Sete Lagoas. Então, assim, aquele estádio ali lotado, né? E o Rodney foi muito bem, jogou a primeira do Mineiro pelo Democrata, estava no 15 Piracicaba, ou seja, é um cara que tem 25 anos, mas já tem uma rodagem recente de jogos grandes, de fazer gols. Então é isso que a gente está buscando também, além dos caras que passam dos 30, e esses, claro, que tem naturalmente uma experiência maior, os jovens também já têm uma rodagem interessante que vai nos emprestar um pouco mais de experiência, porque o Icasa é um time grande, porque tem camisa, porque tem um estádio de um gramado perfeito, que vai necessitar a parte técnica mais apurada. Eu falo isso sempre. O Icasa não pode mais se dar o luxo de fazer times brigadores, porque joga num gramado rápido, que exige mais tecnicamente do que fisicamente. Então a gente tem que ter um time técnico que saiba jogar. É uma preocupação também nossa. Eu tô ficando satisfeito. Acho que a comissão técnica é muito forte. Acho que o time titular está ficando forte, com boas peças, com peças importantes, acostumadas. Agora, tudo isso é na tese, né? Quando a bola rolar, quando a prática chegar, é que a gente vai saber se essa receita vai dar certo ou não. Você tem um número limite, assim, para fechar de contratações para esse primeiro momento, Fabiano? Então, o que eu tinha combinado com a diretoria é que nesse primeiro momento eu ia fechar pelo menos 11. Porque eu tava com muito medo de deixar para ser como foi esse ano, onde a gente começou com o Marcelo a montagem praticamente no finalzinho de novembro e dezembro todo. E aí já era pré-temporada dos times acontecendo. Então a gente teve muita dificuldade porque os jogadores estavam todos, os bons estavam empregados. Aqueles que o Marcelo, por exemplo, conhecia, estavam quase todos empregados. Então a gente teve dificuldade. Então eu fiz ver para a diretoria que a gente ia começar um pouco antes. Começamos em outubro. E aí a gente conseguiu. Mesmo assim foi difícil. Eu conto a história aqui do Boré. O Boré é um jogador acostumado com Série A2 de São Paulo, que tinha contrato com o Comercial de Ribeirão Preto para jogar mais uma Série A2. É uma competição difícil a Série A2. O Boré é um jogador de um nível muito alto. E aí, o que aconteceu? O Boré, que jogou com o professor no Ercílio Lúcio, Santa Catarina,
O Boré está construindo uma loja com a esposa na cidade dele, lá em Tocantins. E para ele ficar o mês de dezembro em casa era mais interessante, porque em vez de ir para a pré-temporada em São Paulo, no comercial, ele ficaria em casa, terminaria a loja e tal, e aqui só começaria em janeiro. Além disso, o sogro dele é aqui de Araripina, no Pernambuco. Então ele começou a juntar as coisas e acertou com a gente. Mas em condições normais, o Boré não viria pro Icasa, ele iria pro comercial, iria pro time da Série A2, porque ele tem muito mercado lá. Então, a gente, até assim, os jogadores que a gente conhece, a gente começa a tentar convencê-los com várias formas, e essa é só para citar um exemplo de por que o Boré tem um volante que não foi anunciado ainda, que tá jogando fora do país, que vem também porque a época é ideal, porque ele vai voltar para esse time de fora do país, ele vem por empréstimo e é justamente na época que acontece a Série B. Então teve várias situações curiosas durante essa montagem, mas que acabaram também ajudando, não posso reclamar só, teve situações favoráveis também para a montagem desse time. Há uma divisão de indicações entre você e o Leandro, ou o Leandro indica mais do que você? Tudo é conversado. O Leandro indica mais, eu sempre vou dar prioridade, não só ao Leandro, mas ao todo o treinador, sempre vou dar prioridade ao atleta que o treinador indica, porque nesse critério de que a gente possa minimizar o erro. Se o cara trabalha com o jogador, já trabalhou, já conhece de perto, só se for assim uma opção técnica muito assim reconhecidamente diferente, o que não, na realidade do Icasa, não é uma coisa que aconteça. Então sempre, por isso que eu acho que se a gente for fazer, não ficamos nos 11, né? Até porque o Guto, a gente foi uma das, assim, não condição é uma palavra forte, mas assim, a gente barganhou com a diretoria de que ele não ficasse nesses 11 pra gente ter, mas continuar as negociações que a gente tem em andamento com nessa posição. Então, com um jeitinho já vai em 13, quase 14, e aí vai esticando pra não ficar só num time, ficar no elenco. Mas como eu disse, eu tô gostando, eu tenho expectativa em alguns jogadores, né, de que eles possam render e que possam emprestar pra gente um bom futebol. Ô Fabiano, você destacou aí que a diretoria meio que tá bancando essa contratação do Guto. Teria mais alguma outra que a diretoria estivesse aí negociando, sugerido? A direção, eu tô nesse 1 ano e meio que eu tô lá, é uma situação que eles não têm ingerência. O Guto talvez fosse o primeiro jogador que eles chegaram para poder dizer, vamos contratar, vamos tal. Não tem essa ingerência, o que me deixa realmente muito feliz, porque é a situação que todo executivo sonha, né? De ter a liberdade para contratar, de ter ali o orçamento e tal, mas não ter aquele, isso aqui não pode, leva esse aqui, empurra esse ali, não. Não acontece isso, me dado uma autonomia interessante. Acho que a gente tem pecado em algumas contratações, muito mais pela condição financeira mesmo, né? E de tentar equilibrar o elenco, e por isso essa mudança agora de tentar ser um pouco mais ousado. Ô Fabiano, até tentando antever o que pode acontecer com base na experiência que você tem de anos anteriores, não só como jornalista, mas também agora trabalhando diretamente no futebol. A gente sabe que a diretoria do Icasa, como de várias outras equipes nossas do Cariri, tem seus problemas internos, tem suas picuinhas, tem aquele disse-me-disse, aquele dirigente que às vezes tem uma maior boa vontade porque torce pelo clube, mas não sabe trabalhar profissionalmente falando. E você fica ali naquele meio campo entre contato com a diretoria, comissão técnica, elenco de jogadores. Como blindar essa situação para que não aconteça nesse próximo trabalho o que já aconteceu vezes passadas, principalmente ano passado, né? Quando o técnico era o Sidney Moraes, que problemas da diretoria resvalavam no elenco. Como é que você está procurando blindar para que esse tipo de coisa não aconteça mais no Icasa, já que você passou por essa experiência e já está vivenciado com essa situação? E assim, eu passei por outras experiências do outro lado, como repórter, e você acaba aprendendo, né? Você vê como é que é o ambiente ali e acaba aprendendo. De fato, o ano passado o Leandro usava essa palavra na Série D, que a gente pegou um elenco, ou que ele chegou e pegou um elenco contaminado, envenenado, e era exatamente isso, contaminado com muita coisa. Ali era difícil trabalhar. Era, mas assim, graças a Deus, a gente, após a Série D, os 2, 3 elencos que tiveram depois, mesmo da Fares Lopes agora desse ano, né, que foi montado pelo Flávio, mas essas 3 situações, Fares Lopes, Série B e Fares Lopes, o ambiente era maravilhoso, era muito bom. E essa é uma prerrogativa do executivo, né?
dar ao elenco, à comissão técnica, um ambiente saudável, um vestiário, como a gente chama, saudável, e isso a gente, graças a Deus, tem conseguido dar, né? É só falar com os jogadores que passaram por aqui e perguntar como era o ambiente, como era o trabalho aqui, que todos vão falar muito bem, porque de fato a gente tinha essa preocupação de deixá-los todos muito à vontade. Tanto que tem membro de comissão técnica voltando agora com muita vontade de voltar, tem muito jogador que passou por aqui com vontade de voltar, porque de fato não é só a parte financeira, não é o fato de ter recebido direitinho, é porque a gente tem conseguido emprestar um ambiente favorável. Claro que o desgaste no dia a dia acontece, mas a nossa função é tentar blindar o campo e por enquanto tem dado certo. Talvez seja por isso, Aloysio, que o Fabiano, quando estava na TV, sim, antes de ir pro Icasa, eu acho que ele tinha menos cabelos brancos. Verdade. Bem menos. Com os cabelinhos brancos assim, igual a mim do lado, né, Fabiano? Na TV era... Na TV era Biana, Edson Freitas, Isaac Macedo, eu vou contar aqui uns 5, 6 que deixavam um cabelinho branco pro outro. No Icasa é uns 30, então não dá pra comparar, né? Ainda tem pressão da torcida. Ainda tem a torcida. Você imagina. Fora os haters, ainda né? tem os amigos da imprensa, né, Fabiano? E vocês da imprensa. Eu sempre quis falar essa frase, vocês da imprensa. Fabiano, dia 8 de janeiro, confirmado o início da pré-temporada? Confirmado, 8 de janeiro, a gente se apresenta dia 8 de janeiro, até uma exigência, não, mas uma pressão até da comissão técnica, porque tem muitos jogadores que estão desde o estadual, tem jogador que está jogando, né? Então, assim, o nosso grupo é muito heterogêneo, fisicamente falando, e tá para colocar todo esse pessoal no mesmo patamar, demanda um tempo maior, então... Não, mas esqueça patamar, esse negócio de patamar não deu muito certo, não, esqueça patamar. Então a gente vai ter que usarem mais do que os 30 dias que são mais comuns, se bem que a fisiologia tem mudado isso, né? As pré-temporadas têm sido maiores. Mande um abraço pra Jader Guga, tá ali ouvindo, pediu pra você. Jader Guga tava com ele nesse instante agora. Inclusive tá enveredando pro caminho de ser empresário do jogador, aguardem. Aí, Jader Guga. Então, assim, o que eu tava falando, João Filho, só atrapalhar a pessoa. Rapaz. Tava falando da pré-temporada. Eu tô ficando velho, como o Marco falou, e eu esqueço mesmo as coisas. Então, assim, a fisiologia tem mudado isso, né? Antigamente 30 dias eram mais do que suficientes, hoje já se procura 40, 45 dias por conta desse nosso calendário maluco que deixa o jogador 6 meses parado e outro que chega praticamente sem férias e você tem que deixar todo mundo ali de maneira igual para estreia, então por isso esses 40 dias. Ô Fabiano, só pra gente encerrar, Pratique Esportes, novo fornecedor do Icasa, o que é que você tem a falar dessa empresa? Eu vejo como uma vitória, né? O ano passado, quando eu cheguei no Icasa, eu fiz a cotação com 3 empresas e mesmo a gente com o calendário, a gente não conseguiu fechar com a Pratique, não fechou com a Icone e acabou ficando com a Fiber, que nos atendeu super bem, né? Até agora, foram 2 anos, né, de Fiber. E não só atendeu bem, como tinha um preço bem interessante, né? Mas a Pratique acabou se arrependendo de não ter oferecido pra gente algo melhor o ano passado e partiu da Pratique a procura com uma proposta muito boa pro clube, principalmente. Acho que o Icasa volta a ter uma marca nacional no seu uniforme, né? Acho que a última vez foi a Cancha. E agora volta a ter uma marca nacional. A Pratique veste muitos times no Rio, Boa Vista, Audax, veste o Volta Redonda na Série C do Brasileiro, veste o Asa, veste o Motoclube, enfim, veste muitos clubes aí pelo Brasil. Então volta a ter uma marca nacional com uma situação muito, muito boa para o clube em termos de material esportivo também, muita qualidade, a quantidade também é suficiente para o ano todo. Acho que foi uma conquista e a gente espera, claro, com resultados vindo, com acesso, com a volta ao calendário, até se não manter a Pratique, que já é uma marca bem conhecida, mas até melhorar essa vestimenta do Icasa. E a camisa deve ficar muito bonita, né, Fabiano? A camisa tá bonita, a gente aprovou hoje, inclusive, a camisa oficial. A previsão é de estar à venda já em janeiro, né? Infelizmente a gente, assim, final de ano, como eu disse, é uma empresa grande, mas que veste vários clubes, então a demanda é muito grande, não vai dar para chegar em dezembro, que era o
a nossa ideia, mas em janeiro a nova camisa do ICASA já vai estar à disposição. Maravilha. Fabiano, esperamos você antes do início da pré-temporada novamente aqui, tá bom? Pra gente conversar mais uma vez. Muito obrigado, viu? É só fazer o Pix. Tá bom. E a pizza, né? Valeu, gente. Obrigado pelo espaço. Valeu, aí, Fabiano. Marco Valério, João Filho, ouvintes do Vale Esportes, a participação do diretor executivo de futebol do ICASA, Fabiano Rodrigues, atualizando o torcedor sobre as contratações, esclarecendo alguns pontos, como esse do Guto, e deixando o torcedor, acredito eu, mais tranquilo com relação ao futuro do Verdão, Marco. E olha só, daqui a pouco tem o Anderson pra falar do Guarani que anuncia 2 contratações hoje, um volante mais experiente e um lateral que vem da base do ICASA. Olha aí. Mas por que será que o ICASA não ficou com esse lateral, hein, Aloysio? Por que será, Fabiano Rodrigues? Você sabe dizer? O Anderson Luiz vai pesquisar pra trazer essa informação pra gente. Algo mais do Verdão do Cariri, Aloysio? Por hoje é só, Marco. Amanhã tem muito mais. Você ficou muito bem de verde, viu? Obrigado, mas eu não sei se isso é um elogio, não. Vamos lá, JF. Toca o barco, JF. São 18h40 em Juazeiro. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro do Norte, para toda a região do Cariri. Um abraço pra você também, Fabiano, do Isaac, lá em Portugal, viu? Nosso querido Isaac Menezes, tá lá em Terras Lusitanas. Lá nosso já querido... passou das 10 da noite, né? Já. Quase Já 11 da noite já. Abraço, querido Isaac. Obrigado pela Grande audiência. Isaac. E continua o Mega Black Friday da Novo Rio. Lá você vai comprar Onix LT 79.990, Tracker LT 129.990, taxa 0 para 24 meses, Onix de 111.000 por 107.990, taxa 0, emplacamento total grátis. Tem também Onix Plus Turbo de 107.000 por 99.990 com taxa 0, emplacamento total grátis. É o Mega Black Friday da Novo Rio. A gente fala também da Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados. Tem os solados Anabela, os solados blocos, os solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. WhatsApp para mais informações 998554193. E aí, você já pensou em ser um servidor público federal ou estadual? Pois então não pense, prepare-se para os principais concursos como BNB, INSS, Polícia Civil, Polícia Penal do Ceará, Polícia Militar de Pernambuco, Caixa e muitos outros. Com a maior aprovação em concursos públicos, você sabe, tem muito mais chances no ESC, esccursos.com.br. Entre em contato pelo site ou vá na Avenida Padre Cícero 2450. Lembrando o WhatsApp do ESC 999822476. ESC, juntos realizamos sonhos. A gente fala também para você que trabalha no setor de semijoias. A Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Meu amigo, aproveite também a Black Friday da Dourados e faça um excelente negócio. A Dourados fica na Rua Professora Ivani Feitosa, número 9. O WhatsApp da Dourados 999933031. WhatsApp para você da Dourados. Tem um Instagram para você conhecer um pouco mais desse projeto maravilhoso que é a Dourados da região do Cariri, @Dourados Joias com 2 S's no final. Um abraço para Júnior Cel, rapaz. Júnior Cel e o grande Levi, né? Levi, exatamente, o grande Levi. Júnior é um dos melhores, se não o melhor da região no seu segmento. Aí tem mais 2, né assim, Júnior, além do Levi? Muito bem, esse Júnior é trabalhador, rapaz, o homem é trabalhador. Gosta de ver televisão, não. Deixa eu falar da Comercial ZM, semana de Black Friday, Steel na Comercial ZM, o shopping da construção civil, máquinas, ferramentas, tudo para a sua indústria também na Comercial ZM. Olha, é a hora de comprar sua motosserra Steel, modelo MS 170, 1.099, modelo MS 180, 1.199, pulverizador SR 420, 2.199. Comercial ZM, a sua concessionária Steel do Cariri, Avenida Padre Cícero 2370, telefone 3511-9550.
850. A gente fala pra você do Crato que a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio da cidade do Crato para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. É uma grande sensação, hein? A grande sensação do comércio do Crato meu amigo, é a loja Glam Moda, que fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, no centro da cidade do Crato, onde você será muito bem recebido. Atendimento, nossa, maravilhoso. Então visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Instituto Juazeiro Bom de Bola, atendendo crianças e jovens com situação de vulnerabilidade social, com as práticas do esporte, futsal, futebol, skate, basquete. Tem os núcleos de atendimento distribuídos pela cidade. Lembrando que o Instituto Juazeiro Bom de Bola é presidido pelo Jackson Pilha. Mais informações nas redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. A gente fala também da Garage Veículos, onde tem para você a compra, venda, troca e financia o seu veículo seminovo. Meu amigo, com o menor preço, a melhor garantia do mercado. Você pode financiar o seu veículo com as menores taxas. É na Garage Veículos, carros com procedência, a melhor avaliação do seu usado. Amanhã, dá um pulinho lá, amanhã cedinho, na Avenida Padre Cícero, número 1215, no bairro Salesianos. O WhatsApp da Garage Veículos é o 992088592, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. E tem Black Friday também lá na Garage Veículos, que hein? maravilha, vamos Veículos aproveitar então. Com excelente condição e ótimos preços. Só Fumê Service, do meu amigo Edilson. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamento de veículos. Só Fumê Service. 10 anos de garantia, tem película, rapaz, com 10 anos de garantia. Só Fumê, Rua José Marrocos 408. O telefone e o WhatsApp é 98805-4899. Bom, a gente fala também da Fox, que tem uma linha completa em celulares pra você. Tá a fim de comprar o seu Redmi, o Xiaomi, pode comprar aí o seu novo smartphone, iPhone, é na Fox, em Crato, na rua Senador Pompeu 156, 2 lojas no centro aqui da cidade de Juazeiro, na rua Padre Cícero com a Santa Luzia. Tem Fox também na rua São Pedro, esquina com a rua do Seminário. Uma loja aberta agora pra você também no Cariri Shopping, a melhor equipe técnica da nossa região. Aproveite as ofertas, o atendimento que a Fox oferece para você. Conosco também tem Gênesis Solar. Meu amigo, você recebe a conta de luz e leva um choque com o preço? Então, saia dessa, né? Tá cansado de pagar contas absurdas de energia? Procure hoje mesmo o pessoal da Gênesis Solar. Vou passar o WhatsApp. Você faz uma consulta, pede o orçamento, é gratuito o orçamento. O pessoal explica tudo pra você. Olha, vale a pena. Eu vou falar da minha experiência. Eu coloquei na minha casa, estou economizando mais de 80% no valor da energia. Estou muito satisfeito. E meu trabalho também foi feito com a Gênesis Solar. 98123-7956. Fale com Luciano Carvalho. Lembrando que a Gênesis Solar também tem o seu ponto de atendimento no estacionamento do Cariri Shopping. Bom, a gente fala do Hotel Amoarama. Você vai a Fortaleza, vai a passeio ou a negócios, hospede-se no melhor hotel de nossa capital. Então faça a sua reserva agora pelo 0 operadora 85. Esse número é o WhatsApp também, 33048900. Hotel Amoarama tem a direção do nosso querido Genilson, toda a equipe aguardando a sua visita. Também conosco no timaço da Vale FM, produtos Panebom Pão Nosso, JF. Aquele pão delicioso, né? No café da manhã, no lanche, no jantar. Tem a linha integral também, que é deliciosa. E também é produto Panebom Pão Nosso, a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Se você quer um pastel de qualidade, gostoso, saboroso, olha, até pastel de vento é bom quando você faz com a massa Tasquinha. Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente fala também da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros tem para você cortinas de vidros, box espelhos e esquadrias, na Avenida Plácido Aderaldo Castelo 320. WhatsApp da Alfa Vidros 998125851. Conosco também no timaço da Vale FM tem Centro Universitário Leão Sampaio Unileão. Inscrições abertas para o vestibular da Unileão. Procure lá nas redes sociais, no site da Unileão, formando grandes profissionais
Participe do vestibular da Unileão. Daqui a pouco o Anderson Luiz atualiza o torcedor do Guarani com informações do Guarani de Juazeiro, que se prepara também para a próxima temporada. A gente fala das farmácias Fernandes. Agora são 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Grande variedade, ótimos descontos. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. E tá rolando, hein? O Natal premiado das farmácias Fernandes. Quer conhecer um pouco mais? Dá uma chegadinha lá, faz sua compra. Você vai preencher o cupom e vai concorrer a um show de prêmios do Natal premiado das farmácias Fernandes. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vá saborear na Praça do Pio 12. Baleia Burger. Informações 988380548. Estão perguntando se vai ter os palpites de JF. Aí o senhor é que decide aí. JF que acertou no finalzinho ontem que a Argentina ia ganhar do Brasil. Ô, sangue de procotó, como é que pode? Torcendo contra, rapaz. A culpa é minha, né? Faça isso não, JF. A gente fala também da... O senhor já falou da ramagem, já? Ainda não, deixei pra você. Pois eu vou falar da Ramagem Couros, que é qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteie e use produtos da Ramagem. A fábrica fica na Avenida Nestor Sampaio, número 690, na cidade de Juazeiro. O telefone é o 3571-3758. Eu falei Ramagem Couros. Vamos falar também da Motopeças Padre Cícero, o melhor para a sua moto. E olha, gente, tem Black Friday muito especial, né, para você nos dias 24 e 25 de novembro, ou seja, sexta e sábado. Tem promoção incrível. Olha, eu vou dar aqui um spoiler. Capacete Pro Torque R8 de R$ 209,90. Você vai pagar sexta e sábado apenas R$ 169,90. De graça. Tem também capacete Norisque Estrada, esse aqui é top, hein? De R$ 799,90 por R$ 599,90, um desconto de R$200. Também vai ter aí, ó, kit tração por R$ 79,00. E na compra de uma jaqueta vai ganhar uma luva X11, olha só, jaqueta Norisque de R$ 649,90 por R$ 499,00. Ofertas incríveis na Motopeças Padre Cícero, dia 24, o dia da Black, na sexta-feira, e também no sábado, na Motopeças Padre Cícero, melhor para a sua moto. Bom, em Juazeiro são 18h52, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, com o seu Black Friday também em Juazeiro do Norte, para toda a região do Cariri, Marco Valério. Antes de chamar o Antso com notícias do Guarani, mandar um abraço pra galera que tá interagindo no nosso site, né? Aliás, no nosso canal no YouTube, melhor dizendo, que é o Rádio Vale FM 99 Oficial. Professor Thalisson, aquele abraço. Lucas Mota diz aqui, Guto não. Brito Júnior dando boa noite. André Fagundes dizendo, o acesso do Icasa é obrigação. Também aqui o pessoal manda, olha, Marco Valério, aqui é Foquinha, um abraço direto da Areninha Seminário, um abraço pra Luísio, tá certo. Lucas diz o seguinte, fornecedora será apenas para camisas ou entrega mais produtos? Bom, o Fabiano já saiu, Lucas, mas pelo que eu entendi será para a camisa principal. E ele tá perguntando se vai ter material de treino para vender. A ideia inicial é vender a camisa oficial, né? Vamos buscar essa informação, mas pelo que eu entendi, o trabalho vai ser no sentido de vender camisas oficiais, como disse o Fabiano Rodrigues, a partir de janeiro. Será que o Júnior Xuxa não seria uma boa? Pergunta ao Edmilson. O Júnior Xuxa já parou, né? Já encerrou a carreira, viu? Se fosse o Júnior Xuxa novo, seria uma ótima, mas não dá não, ele já encerrou a carreira, né? Já cumpriu a sua missão como um grande jogador que foi, e o Júnior Xuxa eu acho que foi o último grande ídolo do Icasa. Teve aquela época do Alcimar, mas o Júnior Xuxa é um pouquinho mais pra cá, né? A segunda passagem dele não foi muito boa não, a última, né? Mas a primeira passagem realmente foi espetacular do Júnior Xuxa. Chegou aqui gordinho, né?
barrigudinho, era reserva, não era muito conhecido, mas foi ganhando condição de jogo, entrou no time e se tornou aí um dos mais talentosos camisas 10 da história do nosso querido Verdão do Cariri. Hora de falarmos do Guarani de Juazeiro com o Anderson Luiz. O Leão segue montando o seu elenco para 2024. Boa noite, Anderson. Boa noite para você, João Filho. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Hoje, Marco Valério, João Filho, o Leão do Mercado confirmou mais 2 contratações que a gente já tinha adiantado aqui dentro do Vale Esportes. É o Léo Santos, volante, que a gente falou ontem dentro do Vale Esportes, e do Cícero Yuri, lateral esquerdo, que inclusive já teve passagem pelo Icasa, passagem por outros clubes, esteve também no Decisão, e agora também é uma... O Yuri também teve no Decisão? Cícero Yuri, sim, confirmado, esteve com o treinador recentemente, então é um jogador que o treinador conhece muito bem. Esse técnico do Guarani, quantos jogadores que trabalharam com ele? Vários já, né? Não, ele tem 7 confirmados, desses 7, 5 já trabalharam com ele, 5 já trabalham, ele já conhece muito bem. O Natan... tem a vantagem de ser jogador que ele já trabalhou, né? Sabe o comportamento, que pode render, né? O Léo Santos também, esse volante, esteve com ele recentemente agora. Falou muito bem desse Léo Santos, né? Justamente, esses jogadores o treinador conhece muito bem e o João Severo foi atrás e está confirmando essas 2 contratações do elenco do Leão do Mercado. Mas para trazer esses jogadores e dar uma boa estrutura, o Guarani segue fazendo uns trabalhos nos bastidores. Hoje o foco foi totalmente lá no CT, porque a garotada do Sub-20 fez o primeiro trabalho da base, que vai jogar no próximo domingo diante do Juazeiro Bom de Bola, e também algumas obras necessárias que foram que o Guarani correu atrás, junto com os torcedores, junto com os abnegados, para poder realizar essas obras lá no CT do Leão do Mercado, para quando os jogadores chegarem terem essa estrutura para poder já ficar, não gastar tanto com alojamento, não gastar como o Guarani já gastou em outros anos. O Guarani está fazendo esse trabalho específico para deixar o CT em ótimas condições. Hoje o CT já tem boas condições para receber atletas, mas aí faltam alguns caprichos, alguns últimos detalhes, construção de mais alojamentos também. O Guarani pretende construir mais alojamentos, dar mais estrutura ainda, para quando esses jogadores e o próprio técnico Alexandre Lima chegar aqui em Juazeiro já tá tudo ok. Ô Anderson, quem é que tá mais à frente agora do CT do Guarani? Hoje André quem comanda, hoje tá... o nosso André Lemos, o André Lemos continua à frente do CT, a pessoa que tá lá à frente responsável, trabalhando direto com a diretoria, dialogando com a diretoria. O Ronaldo Angelim, que é diretor da base, também tá fazendo esse trabalho junto ao André. O Ebinho se afastou um pouquinho, mas é um cara que colabora bastante, ajuda bastante o CT do Rubro Negro Juazeirense. Então é esse pessoal que comanda hoje o CT, em comum acordo com a diretoria, com a executiva, com o conselho deliberativo. Tá todo mundo correndo atrás para quando chegar janeiro, que a rapaziada começar a chegar, ter uma boa estrutura para os jogadores, para os atletas do Leão do Mercado. Eu nunca mais ouvi falar do Santos, né? Ele tá um pouquinho afastado, assim, dos bastidores do Guarani, Anderson? Na última eleição, o Santos esteve lá, inclusive, do meu lado, na eleição do Leão do Mercado. Tá acompanhando um pouco mais... por fora, mas ainda acompanha muito o Guarani. O Santos escuta, inclusive, o programa Vale Esportes. Às vezes, quando ele está escutando o programa, manda mensagem pra gente. É um apaixonado pelo Guarani, continua fazendo suas colaborações, só que hoje o Santos tem alguns afazeres pessoais que fizeram com que ele se afastasse um pouco do Guarani, mas continua, sim, acompanhando um pouco da vida da diretoria e do time do Rubro Negro Juazeirense. Valeu, Anderson, obrigado pelas informações. Já que a gente falou no Santos, que é um grande torcedor do Guarani, um abraço para Céu Messias, lá no bairro Salesiano, na Rua do Rosário também, grande torcedor do Leão do Mercado. E o J. Ribeiro, colega radialista, grande torcedor do Guarani, e também meu amigo Reginaldo, irmão do Leroso, lá na Padre Cícero. Ele é rubro-negro lá e cá. É Flamengo e Guarani, diz que na casa dele não entra outra cor, só rubro-negro, JF. Quem torce muito pelo Guarani, inclusive já foi presidente do clube e escuta o nosso programa, o Josafá Figueiredo também, nosso querido amigo Josafá, a quem a gente manda um grande abraço. Com certeza, um abraço pra ele. Audiência. Josafá, que é um rubro-negro de 4 Manda alô pra Val também. Val da pizza? Sim. Val Continua torcendo Guarani, o Val? Ele não deixa, não. É o torcedor... fervoroso, e integra também a atual diretoria do clube. Vice-presidente, né, do time do Guarani. Vice-presidente da executiva. Tenho certeza que o Guarani vai fazer um grande trabalho e vai voltar para a primeira divisão. Que pena que dos nossos 3 clubes somente só tem 2 vagas, né? Mas tomara que as 2 vagas sejam de equipes aqui da região do Cariri, especificamente de Juazeiro, né? É uma competição com 9 times e 3 são daqui.
né? 3 são daqui, ou seja, 1/3 dos clubes participantes são da nossa cidade. Não é possível que a gente não tenha, né, representante na Série A em 2025. Não esqueça do Super da Montier, que é torcedor do Guarani também. Do Leão do Mercado. Foi supervisor do clube, o Super Tier. Um abraço pra ele. Vamos então ao intervalo comercial. Daqui a pouco tem o Super Los e também as últimas 2 jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro com os palpites do JF, que não tá errando uma. Ave Maria. Tem muita gente vibrando e comemorando por ter ganhado no Cariri da Sorte. E agora pode ser a sua vez. No quarto sorteio tem um novo Chevrolet Onix 0 km mais 20 mil reais. É um novo Chevrolet Onix 0 km mais 20 mil reais. É demais. Ainda tem 5 mil reais no primeiro e segundo sorteio. E uma Honda Pro 160 no terceiro sorteio. Mais 10 mil reais no Super Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Compre já o seu e boa sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. As farmácias Fernandes e farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10 mil em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Em Gazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Em Gazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Jua Forró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora vem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial, cliente satisfeito. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. De volta
pela Vale FM 99,9 com o nosso Vale Esportes. Começou aonde, JF? A bola já rola pela Série A do Campeonato Brasileiro, é um jogo atrasado. Cruzeiro e Vasco já estão correndo atrás da bola, Marco Cruzeiro Valério. e Vasco, quem ganha esse jogo, JF? Eu acredito que o Cruzeiro vai ser o vencedor. Mas não diga isso não, rapaz. Você tá perguntando? Mas Você me torcendo contra o Vasco, Não, rapaz. você me perguntou, na minha opinião, quem vence a partida. Eu estou respondendo que o vencedor será o Cruzeiro. Se der o Vasco da Gama, ótimo pra quem torce Vasco da Gama. Mas eu acredito que o Cruzeiro será o vencedor. Mas você torce pelo Cruzeiro, é isso? Não torço pelo Cruzeiro. O senhor perguntou quem por que ganha. você tá torcendo contra Você o não Vasco, perguntou rapaz? quem ganha, na minha opinião? Pelo amor de Deus, Na minha ó. opinião, dá Cruzeiro e pronto. Se ele não ganhar, se lasca, vai pra zona do rebate-cabeça. Torcendo contra, Pelo rapaz. amor de Deus. Você tá no boi de Ronaldo, se for. Você tá... Bem que eu queria Você tá estar no boi de Ronaldo. Nazário. Bem que eu queria. Pois eu vou torcer pro Vasco. Muito bem. Eu não sei Quilmer de Campos, mas eu vou estar na torcida pelo Vasco. O senhor vai torcer pra quem? Cruzeiro ou Vasco da Gama? Boa noite, Kilmer. Um abraço, JF. Eu vou torcer Vascão da Gama, claro. Muito bem, você é um homem de sangue bom. Eu não tenho. Meu sangue é venenoso, Kilmer. De Procotó. De Procotó ainda mais. Agora, eu acho assim, eu acho o Vasco favorito no jogo de hoje. Eu acho que o Ramon Dias, treinador do Vasco, acertou o ponto do 12. O Vasco não é um timaço, mas não é dos piores pra cair, não. Tem coisa pior pra cair aí no ralo da segunda divisão. Muito bem. Gostei, Kilmer, gostei. Prossiga. Coisa rocha aí. Gostou? Gostou? Aliás, parabenizar o belíssimo trabalho de Delton Sá ontem, estava ouvindo, lá do Maracanã, e lamentável, né, aquela situação no início do jogo. Agora que aconteceu a confusão, ninguém quer assumir a arenga, o perrengue ocorrido ontem no Maracanã. Absurdo. Não é com organizadores do Maracanã, não é com ninguém, né? Eu sei que a culpa aqui não é minha. E nem agora, lamentável, né? No século XXI, torcedores arengando, brigando e quebrando pau, um bocado de macho com barba na cara, com bigode no rosto, brigando dentro do Maracanã por time de futebol, né? Me poupe, né? Palhaçada total. Mas falando de futebol, o Ferroviário apresentou André Volpi, novo preparador físico do Ferroviário para a temporada 24, até porque o Carlisson Fernandes pediu desligamento para ir estudar na Europa, em Portugal. Então o Ferroviário contratou o André Volpi. Hoje tivemos a apresentação, vários atletas estavam trabalhando já na academia, Douglas Dias, Wesley, o Lincoln, dentre outros. Ou seja, a temporada 24 começou hoje. No Ceará Sporting, a diretoria já avisou, a partir de sábado, 20 horas, o jogo será às 5. Opa! Cadê o Kilmer? Perdemos aqui um pouco. Vai lá, O Kilmer. time se... Ok? Vamos lá, prossiga. Fala do Ceará. Então vamos lá, falando do Ceará, o time que se reapresentará somente em janeiro, férias, depois do jogo contra o Juventude. E é claro, o Ceará vai com o time titular na última aparição do Vozão na temporada 23. E no Fortaleza, Lucero, o argentino que jogava no Chile e veio para o Fortaleza, afirmou que o time ainda vai brigar por Sul-Americana. Amanhã tem o Botafogo, às 19 horas, aqui no Castelão JF e Marco Valério. Valeu, Kilmer. Um abraço pra você, querido. Ô, Kilmer. Valeu, garoto. Antes que você se despeça, seu palpite pra Fluminense e São Paulo. Fluminense e São Paulo, Kilmer. Quem ganha? Empate. Muito bem. Rapaz, empate, olha aí, olha. Nem disse São Paulo dele, né? É. Valeu, Kilmer. Grande abraço, obrigado Abraço, pela Kilmer. participação. Vamos em frente, JF? Vamos sim, deixa eu me falar, Marco, pra você que tá ligado aqui no Tibaço da Vale FM, você já pensou em ser um servidor público federal ou estadual? Pois então não pense, meu amigo, prepare-se para os principais concursos como BNB, INSS, Polícia Civil do Ceará, Polícia Penal também aqui do Ceará, Polícia Militar do Pernambuco, Caixa e muitos outros concursos. Prepare-se com quem tem a melhor equipe de professores, o melhor material didático e a maior aprovação em concursos públicos do interior do estado do Ceará. Não
Não perca tempo, faça já a sua inscrição pelo site www.esccursos.com.br ou na sede do ESC Cursos, que fica localizada na Avenida Padre Cícero 2450, ESC Pré-Vestibular e Cursos 35713487, WhatsApp do ESC 999822476, ESC Juntos Realizamos Sonhos. Um abraço pro meu amigo Rominho, tá escutando a gente, valeu Rominho, um abraço pra você. Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados, solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados. Quem trabalha com solado e com a confecção de calçados no Cariri sabe da qualidade dos conhecidos solados do Ribamar. Joá Solados, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Informações 998-55-4193. Um abraço pro nosso amigo Val das Tapiocas, que é torcedor do Vasco da Gama. Grande Val. Val é gente boa demais, torce pro Vasco, tá ligado com a gente agora e tá acompanhando o seu Vasco da Gama em campo. Quem tá ligado com a gente também lá no aeroporto de Porto Alegre e ouvindo o programa pela internet é o nosso querido Seu Ribamar, da Joá Solados, e também o Cícero Davi. Cícero David? David, grande torcedor do Guarani. O aeroporto de Porto Alegre, se a memória não me falhar, chama-se Salgado Filho, né? Eu não me lembro também não, Jota. Eu passei lá, uma vez eu fiquei pra pegar um voo 11 horas da noite e às 17 horas eu tava lá, fiquei esperando. Sobe pra um andar de cima e vai não sei aonde, e olha a loja, é demorado. Olha voo. Eu já passei algumas vezes, umas 3 ou 4 vezes já no... Em Poá? Em Porto Alegre já fui 3 vezes já em Porto Alegre. Um abraço, nosso querido Cícero Davi, o nosso querido seu Ribamar da Joá Solados. Comercial ZM, semana de Black Friday dos produtos Steel na Comercial ZM. Motosserra MS 170, apenas R$1.099. Tá barato demais. É hora de comprar lá na Comercial ZM. Motosserra MS 180, R$1.199. Pulverizador SR 420, R$2.199. É na Comercial ZM. Black Friday de verdade. A Comercial ZM é concessionária Steel para a região do Cariri. Máquinas, ferramentas, EPIs você encontra na Comercial ZM, Avenida Padre Cícero 2370, telefone 3511-9550. Um abraço para Dona Zélia, empresária, diretora-presidente da Comercial ZM. Ô Marco, a FIFA, diante dos fatos lamentáveis que aconteceram ontem no Maracanã, vai abrir um inquérito para apurar e a responsabilidade que é da Confederação Brasileira de Futebol pode aí ter uma punição para a CBF diante dos fatos lamentáveis que aconteceram ontem, antes da bola rolar para o jogo Brasil e Argentina. Tá pintando o gol do Vasco da Gama aqui. Toma, JF. Vamos esperar aqui a confirmação. Chupa, JF. Se vai sair ou não, mas por enquanto 0-0. Já saiu. Já saiu o gol aí? Não, se sair, vai confirmar. Esperando aqui a confirmação do gol. Pois vamos girar aqui com os meninos aqui o nosso palpite? Vamos lá. Eu já disse que o Vasco ganha. Você acha que é o Cruzeiro? Aloysio Vilar. Pois não, João. Cruzeiro e Vasco da Gama, quem ganha esse jogo? Eu acho que dá Vasco da Gama. Muito bem. Esse Aloysio é um rapaz sensato, viu? Por isso que eu o admiro tanto. Só quem é doido dessa O homem equipe, do grande Cariri. Só quem é doido dessa equipe sou eu. Anderson Luiz, quem ganha? Cruzeiro ou Vasco da Gama? O Vascão, João Filho. Muito bem. Tá vendo aí, JF? Rapaz. Você é o mensageiro da má notícia. Eu sou portador da... Vamos lá. A bola vai rolar também, Marco Valério. 9h30 da noite para Fluminense e São Paulo. Quem ganha esse jogo? Rapaz, eu acho que ninguém ganha, não. Eu voltou com o Quilmer de Campos. Eu acho que esse jogo tá com a cara de empate, rapaz. Cara de empate. Você concorda com o Sabe Tudo, Luiz? Eu acho que dá Fluminense, JF. Muito bem. Anderson Luiz, quem ganha? Fluminense ou São Paulo? Diniz tá numa fase boa. Tem uma cara de empate mesmo, meu filho, esse jogo. É um chato de cara assistir. Eu acho que dá Fluminense, eu acho que o Fluminense ganha. Eu sei que vai ser um jogo muito colorido nas arquibancadas, né? Tricolor de um lado, tricolor de outro, cores fortes, né? Se fosse João Filho, não, o mundo ia cair. Não, você não tá me entendendo. Por exemplo, um jogo entre Corinthians e Santos é um jogo com predomínio. É um jogo preto e branco, né? Pronto, é isso que eu quis dizer. Tá. Ou se fosse Grêmio e Fluminense. O jogo Fortaleza Fluminense São Paulo é colorido.
É, sim, com certeza. Tá certo. Não são times assim bem vibrantes as cores, né? Ah, tá. Um abraço pro amigo. Hã? Chamativas. Um abraço pro amigo. Deixa de ser preconceituoso, viu, JF? Não, um abraço foi eu que disse colorido, né? Então, meu amigo, é porque é um jogo colorido, macho. Ah, meu Deus do céu. Um abraço pro Valdo, tá ouvindo a gente também, Juazeiro. Um abração. Pelado no Crato, Camburão dos Pastéis. Pelado, não é por nada não, mas se eu fosse comer esse pastel, dependendo de você, de Assis da Comatel e Cinho da Batateira, disse que a culpa é toda de a Aloysio. galera ouvindo a gente. Diz que a culpa é de Aloysio que não traz. Ora. Diga mais, JF. Não, eu tô doido pra ir embora. Podemos ir embora? A gente volta amanhã. Se o senhor deixar... Delto Sá vai estar por aqui. Delto Sá tá. Só não vai estar o senhor, mas Delto Sá vai estar. Um abraço pra galera do nosso canal no YouTube. Um grande abraço. A gente volta amanhã com mais um Vale Esportes. Boa noite, até amanhã, se assim o Criador nos permitir. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte.